Pergunta 607. Disseste na 190 que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e saia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do desenvolvimento? Resposta: numa série de existências que precedem ao princípio chamado humanidade. É isso, né? Se há uma elaboração, vamos botar aí, sei lá, bilhões de anos, existe um princípio em que foi ensaiado antes. Você vê, né? Se a gente pega aí o Homo sapiens sapiens até o Australopithecus, sei lá, tem 2 milhões de anos, né? 2 milhões de anos. Olha quanto foi se elaborando aí, até chegar lá no Neandertal, no homem de Cro-Magnon, no homem de Java, Denisovanos, tantos outros estavam aí, elaborando. Então, faz parte do processo. Não é a humanidade ainda, como a gente conhece. Muito menos história, né? É a pré-história. Mundos primitivos. Pergunta 607A. Parece que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não? Então a alma é o princípio inteligente da criação que foi se elaborando. Alma e espírito é a mesma coisa, tá, gente? Só uma separação didática aí, que tem a ver com as questões arcaicas, os princípios arcaicos lá de alma, de que movimento é vida, etc. Então vamos lá. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade está longe de conhecer é que o princípio inteligente se elabora. Se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida conforme já o dissemos. E, de certo modo, num trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, entra para o princípio humano. O princípio inteligente se torna espírito. Isso aí também é muito interessante, né? Espírito com E minúsculo vira espírito com E maiúsculo. Mas onde isso? Qual é a... Isso é uma questão de classificação de novo, ok? Então virou espírito humano, E maiúsculo. Entra então para o período humano, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal. Então olha lá, o que é um ser humano, espírito com E maiúsculo? Tem conhecimento do futuro, sabe distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue da adolescência, vindo depois da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhado os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus que há e a sua importância para se lhe sondar as profundezas dos desígnios, para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes, sem futuro, seria blasfemar da sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Que coisa linda demais, né? Então é isso, o espírito, ele vem progredindo, chega um estágio em que ele, aqui lembra, puro impulso material, inteligência, instinto material, vai desenvolvendo intelecto, começa a ponderar, a saber as coisas, chega um nível que ele já começa a saber que tem coisas que são boas, coisas que são ruins, conhecimento do bom e do mal, começa aí a fase moral, a humanidade.
nesse estágio. Até lá não é. Se é a infância, nós estamos agora, né, na adolescência. Estamos na adolescência, né? Já saímos da infância, já estamos na adolescência. Para depois ir para a juventude, até os mundos felizes aí, né? Juventude e depois, aí sim a madureza. Muito bonito. Pergunta 607b. Esse período humano principia na Terra? Resposta: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Muito legal, né? Se não é hoje, pode ter sido há milhões atrás, tá? A Terra hoje não é. A Terra hoje não é. E aquela questão, por que ele falou de humilha? Porque antigamente isso, né? A falsa ideia, né? A teoria da evolução. O homem veio do macaco. Não, a gente não veio do macaco. A teoria da evolução nunca disse que o homem veio do macaco, né? Que o macaco vira homem. Isso não existe. A teoria da evolução não é isso. Ok? Então, algumas pessoas se irritavam com isso, né? Assim como outros também. A reencarnação, posso virar mendigo? Não, eu sou Deus na Terra, escolhido por Deus na Terra para governar todos. Que possibilidade é essa de eu virar mendigo? Não pode, né? Então é a mesma coisa, essa ideia da humilhação. E aqui na Terra, já foi, há milhões de anos atrás, sim, onde tinha as primeiras encarnações. O período humano começa geralmente em mundos inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito esteja apto a viver na Terra desde seu início de seu período humano. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção, né? Claro, se o cara veio, por exemplo, ele teve a primeira encarnação humana na Terra, sei lá, há 400 mil anos atrás, né? Aí ele estava lá, Homo habilis. Aí ele foi progredindo. A Terra foi progredindo, ele foi progredindo. A Terra foi progredindo, ele foi progredindo. Aí a Terra chegou no mundo de provas e expiações. Onde ele está? Na Terra. Progredindo. Ele continua progredindo. E continua progredindo. Coitado, né? Coitado. Se a Terra aí, nosso período histórico já tem aí uns 10 mil anos. Complicado, né? O progresso individual, ele deve preceder o progresso dos mundos. Porque os períodos, as eras são longas, né? Pega aí, período histórico, sei lá, 20 mil anos para cá. Pouco tempo, né? Em relação aos 400 mil, 1 milhão de anos. Então, as primeiras encarnações são as primeiras encarnações com moralidade. Não existe mais na Terra, né? Muito interessante.